Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Reportagem matéria, né, do GE, de Gustavo de Sarli. Na data de hoje faz 4 horas, né, da manhã. Então vamos ver aqui. Aqui é a reportagem. Veja motivos que fizeram John Kennedy desbancar Hulk na disputa pela titularidade no Fluminense. Após cumprir suspensão de 2 jogos, o atacante voltou a atuar pela equipe, fez bom jogo contra o Vasco. Em termos, jogou bem, mas perdeu o gol, né? Não conseguiu concretizar a chance que teve, igual o Canóbio e igual o Hulk, né? Com 4 opções de atacante no elenco, a certeza no Fluminense é de que a disputa para estar entre os titulares vai continuar até o fim da temporada. Quem largou na frente, no entanto, foi John Kennedy, titular contra o Vasco após cumprir suspensão de 2 jogos. O atacante de 24 anos teve boa atuação e desbancou Hulk e os outros atacantes do time para continuar entre os 11 iniciais. Desbancou imobilidade e tal, mas botar a bola para dentro tá igual, pelo menos nesse segundo semestre. O destaque do clássico não é a única vantagem de John Kennedy em relação aos companheiros da equipe. Abaixo, hoje é a lista de motivos que fazem o camisa 9 ser favorito na briga pela titularidade. Perdoe. O principal concorrente de John Kennedy na briga pela vaga é Hulk. O camisa 7 foi opção de Zubeldia para a equipe no jogo contra o Bragantino, o primeiro após a Copa do Mundo. Enquanto o JK esteve no banco, no entanto, na coletiva após o jogo do Vasco, o treinador explicou que John Kennedy estaria entre os titulares, mas teve uma moléstia muscular e por isso optou por utilizar Hulk. A chance acabou não sendo bem aproveitado pelo jogador, o Hulk no caso, né? Em campo, durante o jogo inteiro, Hulk não conseguiu produzir oportunidades claras e viu o Fluminense ser salvo pelo zagueiro Ignácio, que marcou nos acréscimos da partida e impediu a derrota para o Bragantino. Verdade. Mobilidade e velocidade no ataque. Nesta mesma partida, John Kennedy entrou e mesmo sem levar perigo direto ao gol, adversário no caso, deu mais movimentação à equipe do Flu, com um ataque rápido e de muita qualidade técnica. O Fluminense preza pela mobilidade e velocidade do camisa 9. É o tipo de jogo do Fluminense, o que dá certo é o John Kennedy mesmo, que supera os concorrentes nesse quesito. As trocas rápidas com Canóbio, Lúcia Costa e Savarino, acabei de falar, Savarino se tornaram uma marca registrada do atacante do Fluminense, que em diversos momentos sai da área com facilidade para ajudar na construção e nas tabelas com os companheiros. Artilharia e efetividade. Contra a Grêmio e Bahia, Hulk voltou a ter chances, mas não conseguiu dar ritmo às jogadas da equipe como companheiro e deixou a desejar em outros aspectos, como o John Kennedy também deixou contra o Vasco no primeiro jogo. Nas finalizações, por exemplo, foi pouco efetivo, apesar de gol de pênalti, em Porto Alegre, ficou marcado por chance clara que perdeu contra o Bahia.
ao fim do jogo no Maracanã, saiu vaiado pelos torcedores presentes. Em contrapartida, John Kennedy faz uma temporada artilheira. O atacante é o jogador do Fluminense com mais gols marcados no ano e é o grande destaque ofensivo do elenco. Após 2 anos de pouco aproveitamento do clube, John tem a melhor temporada em números desde 2023. Ao todo, são 15 gols marcados. Xodó da torcida e entrosamento com companheiros. Além de Hulk, John Kennedy também lida com a competição dos argentinos Germancano e Rodrigo Castilho, que correm por fora na briga por espaço entre os titulares. Cano e JK, inclusive, formaram dupla de ataque no time de Fernando Diniz em 2023 e se tornaram ídolos do clube por conta do título da Libertadores. Os dois estão marcados, né? O carinho e apreço da torcida pelo jogador podem até não pesar para a Zubeldia na hora da escolha, mas ficam evidentes através das demonstrações da arquibancada, que quase sempre exalta o camisa 9. Além disso, é o jogador de linha com mais jogos pela equipe no ano e, consequentemente, tem mais entendimento com os companheiros, mais entrosamento, né? Tem mais entendimento com os companheiros. Ele soma 37 partidas, poderia estar com 39 se não tivesse sido expulso, perdeu 2 jogos por causa disso. 7 partidas na temporada, está a 4 de bater o recorde com a camisa do Fluminense, que foi em 2023, quando jogou 41. Só que ele não entrava como titular, né? Só um jogo ou outro. Em preparação, antes mesmo do início da temporada, John Kennedy atuou ao lado de diversos jogadores no ataque do Fluminense. E é quem mais tem entrosamento com as peças do elenco comandadas por Zubeldia, que por sinal também estão devendo, né? Que é Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Savarino, Canobi, estão todos devendo, né? Neste caso também desbanca os companheiros, já que Castilho e Hulk chegaram recentemente ao elenco. E Cano passou por uma série de lesões. Destaque no clássico a confirmação de John Kennedy, largou na frente em relação aos outros companheiros. Largou na frente em relação aos outros companheiros. Veio no jogo contra o Vasco no último sábado. Após partidas abaixo de Hulk e Cano, Zubeldia optou por John Kennedy como titular e a oportunidade foi aproveitada pelo jogador em parte, que perdeu um gol feito, né? Presente em quase todas as jogadas ofensivas do time, o atacante incomodou Robert Renan e Cuesta durante a partida. Ele teve 2 oportunidades de marcar. Uma, eu acho que até eu faria. Em outros dois momentos, deixou o Canobi de cara para o gol, ao lado de Ignacio e Guga. Foi um dos melhores do Fluminense. O Igor Rabelo também jogou muito. Vacilou no lance. E fica como esperança para o jogo da volta na próxima quarta-feira, dia 5, às 21h30, no Maracanã, mando de campo do Fluminense, com transmissão Globo, Sport TV, Premier, Prime Video. Vamos ver aqui agora. Esse jogo quarta-feira pode significar muita coisa, né? Inclusive a demissão
inclusive a demissão do Zubeldia. Eu acho que o Fluminense, o jogo Vasco-Fluminense, um com medo do outro, o outro com medo do um. Ninguém quis atacar muito e tomar bola nas costas, tomar um gol e ir para o segundo jogo tendo que correr atrás para reverter uma derrota, né? O Vasco tinha até motivo, que estava sem seu melhor jogador, Thiago Mendes, que deve jogar quarta-feira. O Fluminense não tinha porquê, né? Estava receoso, tudo bem, uma zaga que nunca jogou junto, aí estava todo mundo preocupado, o medo deles falharem. Jogaram muito bem, todos dois. O Igor Rabelo, por falta de ritmo, deu mole num lance lá que quase saiu o gol do Vasco. Mas ele jogou muito bem ao lado do Ignacio, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. O Fábio não teve muito trabalho. O Guga jogou muito também, jogou muito. E o Arana aqui dos jogadores da zaga, dos cinco, né? No caso, o goleiro, os dois laterais e os dois backs, para mim foi o mais fraco. Aliás, ele veio para o Fluminense, todo mundo esperando dele jogar aquele futebol que o levou para a seleção. Até agora não jogou, teve algumas contusões também. Infelizmente, é um jogador que não está rendendo o que todo mundo esperava. E o René também não está jogando nada. Quer dizer, o lado esquerdo do Fluminense está muito fraco. Muito fraco. O Fluminense tinha que contratar um outro lateral esquerdo ou pegar alguém da base que jogasse bem. Do lado esquerdo do Fluminense da base, eu sinceramente não confio em ninguém. Não adianta trazer só para falar que trouxe alguém da base para jogar e chegar ali fazer besteira. Não confio no menino da base do Fluminense, que joga na lateral esquerda. Na lateral direita, sim. O Fidelis joga muito. É muito bom jogador. Na base. No profissional ele jogou as duas vezes, jogou bem. Mas aí é uma decisão, né? Não sei, porque poderia colocar ele na lateral direita, ele ou o Samuel Xavier, botar o Guga na lateral esquerda. Poderia fazer isso. Mas eu não acredito que o Zobelgia vai fazer isso, até porque se ele fizer isso, ele vai mostrar pro Brasil inteiro que ele não está confiando nos dois laterais que tem lá, né? Nem o Arana, nem o René. E, por sinal, eu, no momento, não confio em nenhum dos dois. Na lateral direita, gostei do Guga, tenho gostado do jogo dele, mas também é um jogador que às vezes dá mole. O time do Fluminense, no jogo de quarta-feira, tem que jogar com a raça que jogou nesse jogo. Mas tem que jogar mais futebol. Porque o Vasco vai ter um jogador que dita o ritmo do time do Vasco, que é o Thiago Mendes. E o Zubeldia tem que saber mexer melhor. Esse treinador, todo mundo criticando o treinador do Vasco, ele armou o time corretamente, mexeu corretamente e poderia ter ganho o jogo no final. O Zubeldia mexeu errado, botou alguns jogadores que não era para ter entrado, deixou a zaga mais exposta, as laterais também. A sorte do Fluminense é que o Vasco também não estava querendo muito naquele jogo de sábado, não. Porque se jogasse um pouco, talvez tivesse ganho aquele jogo. Apesar do Fluminense ter perdido 2 gols. Um com o Joe Kelly e outro, para variar, com o Canóbio, que perdeu um no jogo anterior contra o Bahia e perdeu de novo agora contra o Vasco. Se o Canóbio fizesse metade dos gols que ele perde, o Canóbio sairia do Fluminense por uma fortuna. Porque ele joga bem, corre muito. Eu acho que ele corre tanto, se dedica tanto, corre tanto, que na hora de pensar falta oxigenação na cabeça dele, cara. Aí ele não consegue pensar. Não é possível, cara. O cara faz tudo, tabela,
corre, faz para isso tudo ele pega. Na hora de tocar, ele toca sempre, chutar ou tocar, ele faz sempre errado. Não é possível, cara. E o John Kennedy é meio fominha também. Tem bola que é para ele tocar. Teve um lance, eu não estou lembrando muito bem agora, que ele estava marcado, era para ter tocado quem estava na esquerda. Eu não lembro se era o Lúcio Acosta, se era o Martinelli. Não lembro quem foi e ele chutou. Chutou, bateu no zagueiro do Vasco e voltou. E quase saiu contra-ataque pro Vasco. Agora tem outra coisa que eu quero falar. O árbitro que apitou o jogo é muito fraco. Deu faltas e cartões amarelos para o Fluminense, e faltas que não existiram, ou faltas que não era para ter cartão amarelo. E deixou de dar cartões amarelos para o time do Vasco, para jogadores do Vasco, em lances que todo mundo viu que teria que dar falta, né? Às vezes nem falta ele deu, e cartão amarelo. Teve um lance no Canóbio, no lado direito, que o jogador do Vasco, ele deu praticamente uma banda no Canóbio, fez uma falta horrível, nem o bandeirinha, nem o juiz marcou. Aí parece que ainda deu cartão amarelo para o Canóbio por reclamar. Cara, é vergonhoso. Esse Hilton Pereira aí, ele é um bom árbitro. Às vezes faz merda também, mas ele normalmente é um bom árbitro. Normalmente ele dá o que é para dar. Vamos ver se ele vai apitar bem, porque independente do Fluminense se classificar para a quarta de final ou não, tem que ser na bola, tem que ser o juiz apitando bem, para os dois lados, apitando corretamente, não favorecendo nenhum lado nem outro. O time que ganhar tem que ganhar em campo, por méritos próprios, ou por sorte, né? Mas não tem que ter mãozinha de juiz para um lado nem para o outro. O Vasco teve no primeiro jogo, porque teve lances ali que era para ser até expulso e não foi. Mas vamos aguardar para ver. Eu, apesar de eu não gostar muito dele, mas no momento eu acho que é o melhor árbitro no Brasil. Então, teoricamente, deve fazer um bom jogo. Assim espero. Tá? E espero também que o Fluminense consiga vencer. Fluminense, time por time, o Fluminense é melhor. Só que futebol é uma coisa gostosa por causa disso. Qualquer esporte aí, vôlei, basquete, o time melhor ganha sempre. Dificilmente perde. O futebol não. Ganha quem põe a bola para a rede. E quem põe na rede mais vezes que o adversário. E quem se dedica, corre atrás e joga. Ninguém entra em campo já tendo ganho o jogo. Não existe isso. Tem que botar a bola na rede e não tomar nenhuma bola na rede também. A não ser que ponha mais bola na rede que ele leve. Aí ganha, se classifica. Tá? Eu espero que não vá para os pênaltis, porque o goleiro do Vasco realmente em pênalti ele dá sorte, e o time do Fluminense para bater pênalti é um Deus nos acuda, é muito fraco. Tá? Apesar de ter o Hulk, que eu também não confio muito dele batendo pênalti, não. Porque esse goleiro do Vasco é bom. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Hoje é segunda, tem treinamento hoje, tem treinamento amanhã. Acredito que o Zubeldia já saiba quem vai colocar para jogar. Espero que ele não coloque o James para jogar. Primeiro que o James, na minha opinião, é o jogador mais fraco da defesa. Todo mundo critica o Freitas, mas o pior jogador da defesa é o James, infelizmente. Então, o Igor Rabelo jogou bem, o Ignacio jogou muito bem. Tem que deixar essa dupla de zaga jogando. Deixa ela jogar contra o Vasco. E bota os laterais para marcar bem e atacar. E o meio de campo tem que jogar mais do que está jogando. Porque sabe jogar. O meio campo Fluminense é melhor do que ter jogado esses jogos. Pô, o Martinelli, que todo mundo cobrou na seleção, não está jogando nada.
O Hércules também está fraco. O Lúcio Acosta também. Tá? E no segundo tempo, dependendo como tiver o jogo, porra, bota o Ganso para jogar, cara. Se ele jogar a Copa do Brasil, não atrapalha nada ele ir para outro time. Se ele for para outro time. Parece história de birrinha. Ah, porque discutiu. Ah, porque assim, o cara tá lá, tá recebendo salário, não tá? Independente de estar certo ou errado, tem que botar para jogar, cara. Tem que botar para jogar. Não é só de birria é para criança, não é para adulto não, cara. O clube tá pagando o jogador, ele vai ficar lá só recebendo um salário parado? Não, tem que jogar, tem que botar para jogar. No segundo tempo, é melhor botar ele, dependendo como tiver o jogo, que botar Nonato. O Nonato é para entrar no lugar ou do Hércules ou do Martinelli. E o Ganso é para entrar no lugar no lugar do Lúcio Acosta. E ele sabe, porra, ele é ruim para marcar, mas, cara, ele sabe enfiar a bola em lugares que dificilmente qualquer outro jogador coloca. É um jogador muito bom, muito bom. Pena que ele não tem mais aquele preparo, desde que ele teve aquele problema no coração, ele caiu muito o rendimento dele, mas, cara, botando ele ali para jogar junto com o atacante ali na frente, cara, ele vai deixar os jogadores sozinho na cara do gol. E ele sai bater pênalti, né? Eu acho que o Zubeldia tem que parar com essa birrinha, a diretoria do Fluminense também, e botar quem está melhor. Não interessa se é da base, se é do profissional. O Riquelme Felipe, ele está jogando mais do que o Serna. Não é para ficar no banco. Atualmente, pelo que o Savarino jogou, se tiver que substituir o Savarino, tem que botar o Riquelme. Não o Serra. O Serra não tá jogando nada, cara. Ah, ele é importante de acordo com o esquema de jogo que ele marca. Eu não vi ele fazendo nada contra o Vasco. A bola veio para ele e ele perdia. Até para o jogador é importante ficar um pouco de fora, porque se ele tá mal assim, se ele entrar e ficar jogando, a torcida vai cair em cima dele e ele não vai conseguir se recuperar. Tira o jogador, bota ele para treinar, ou bota no banco, mas continua ele botando ele para treinar, para readquirir ritmo, confiança, tudo isso, para ele quando entrar bem. Mas no momento é melhor botar outro. Bota o moleque da base. Eu acho bem melhor. O Vasco estava jogando com o moleque da base. Cara, qual o problema? Se o moleque sabe jogar, tem que botar para jogar. Eu falo o seguinte: o Riquelme Felipe, o Fidelis, esses dois tem que, quando tiver que fazer alguma substituição, tem que botar. Os dois têm condição de entrar. Agora tem jogador da base que está verde para ainda jogar. Tem que passar, se está no sub-17, ainda tem que passar pelo sub-20 para ir maturando, para depois treinar um pouco, depois que passar pelo sub-20, e pegando confiança, treinar um pouco com os profissionais, para depois com o tempo entrar. Mas não é pegar o moleque do sub-17 direto do sub-20, eu acho errado. Tá aí o que está acontecendo com o Riquelme Felipe. Demorou tanto para entrar agora, né? Mas agora ele tem condições de entrar. Eu acho. E vocês? Tá? Agora em relação... todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. Vendo açaí todo dia com minha esposa de meio-dia à meia-noite. Hoje eu estou fazendo um vídeo que eu tive que sair para comprar os potes e alguns complementos. E minha esposa foi no médico, que ela está com problema no pé, para fazer fisioterapia. Então eu estou fazendo o vídeo agora, que eu cheguei ainda agora em casa. Mas aí eu queria, assim, alguma coisa como terapia para não ficar saindo fumaça da cabeça e não explodir. Então o que eu fiz? Como eu assisto vários YouTubers que falam do Fluminense, e confio nesses YouTubers que eu assisto, pedi um dia, mas não conheço ninguém lá dentro que me conte as notícias do Fluminense. Aí o que eu faço? Pedi
a sobrinha da minha esposa, um dia que ela veio aqui, que ela está sumida, nunca mais veio, um dia que ela veio aqui, pedi ela para me ajudar a fazer o canal, ela me ajudou. Aí eu não entendo praticamente nada de internet. Aí o que eu fiz? Peguei esses YouTubes que eu conheço, na hora de dar notícia. Dou o nome do YouTube, dou o nome do canal, ou então, se for o GE, como eu fiz hoje, ou o Netflix, quem for, eu dou o nome, e se tiver alguém que deu a notícia, que também hoje no GE eu dei o nome, aí eu falo aqui e dou a notícia, certo? Quando é para fazer comentário, eu faço pela minha cabeça. Aí cabe a vocês todos, que eu já considero meus amigos, que mesmo não me conhecendo pessoalmente, entraram e se inscreveram no meu canal. Estou com 874 inscritos. Eu pensei, quando comecei, pensei de não chegar nem a 50. E vocês me deram moral, me deram força e estão me ajudando a fazer esse canal, a seguir no canal. Então, eu espero que... estou levando a sério, quero chegar à meta de 1.000 inscritos pelo menos, minha meta inicial. E espero contar com o apoio de todos vocês que já estão inscritos, para continuar dando like, compartilhando, dar o hypar para melhorar a pontuação do canal e pedir seus amigos e suas amigas para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, e quem assiste os vídeos e não está inscrito, por favor também se inscreva, dê o like, compartilhe. E peço seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Amigos e amigas. Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar, a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e, quiçá, no mundo. E assim, quem sabe a gente não alcance essa meta e metas maiores também. Conto com o apoio de vocês todos. Posso contar com o apoio de vocês? E aí, em relação a outra parte, se vocês puderem me ajudar também, fazendo Pix para eu tentar melhorar aqui o que eu pego para fazer os vídeos também, o equipamento, celular, tudo, e para fazer algumas lives, tentar fazer live com o apoio de vocês também, que eu não sei como eu faço com o celular, não sei nem se pode fazer com o celular, só em vez de... Eu queria ter um notebook, mas não tem. Com o celular eu não sei se pode fazer. Se puder, me expliquem como é que é. Aí, para poder ver quem é que está falando comigo também, né? Aí, se vocês puderem ajudar com o Pix, tenho 2 Pix, né? Um Pix é o e-mail, o outro Pix é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou até por achar melhor, o número menor é bem melhor digitado que o número grande, mesmo para quem não tem mal de passo. Aí, os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta a nenhum de vocês, tá? E seja de coração, por favor, façam o Pix para ajudar. Tá? Vamos ver se tem alguma notícia. Ninguém mais falou de SAF, de contratação, nada disso. Então vamos ver se tem alguma novidade por aí. Se eu tiver um tempinho para falar mais tarde, eu falo. Senão amanhã a gente tenta conversar aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Uma boa segunda-feira a todos, uma grande semana e até amanhã, se Deus quiser.